O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, e tudo foi feito por ela. Sem ela nada se fez, e tudo foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, e o seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. E ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que era seus, e os seus não o acolheram, mas todos que receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, e a glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim, e de sua plenitude todos nós recebemos a graça por graça. Por meio de Moisés foi dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agradeço a presença do diácono José, diácono permanente, que o Senhor possa exercer bem o seu ministério de serviço à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei no início da missa, nós estamos na 8ª de Natal. E cada dia a igreja vai nos apresentando essa pessoa do Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que estava lá no céu, e o Pai, no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho ao mundo para que todos nós pudéssemos ser salvos. Interessante que Deus, ele se encarna, ou seja, ele recebe um corpo humano através da Virgem Maria, e a partir de então, Jesus, ele tem duas naturezas, uma divina e a outra humana. Não sei se eu falei ontem, o Pai, ele é Espírito, o Espírito Santo também é Espírito, mas Jesus, quando ele nasce da mulher, da Virgem Maria, ele passa a ter essas duas naturezas. Mas o fato de ele ter duas naturezas, a humana e a divina e a humana, isso não diminui ele em relação ao Pai e ao Espírito Santo. E nem aumenta. Porque Jesus agora tem duas naturezas, então ele é maior do que o Pai. Não é. A Santíssima Trindade, ela é perfeita.
mas nós temos esse Deus. E que ouvimos outra vez no Salmo cantando: o céu se rejubile e exulte a terra pelo nascimento de nosso Senhor. Mais uma vez eu convido vocês ali a olharem lá para o lado meu direito, naquele presépio. O Deus invisível que passa a ser visto. Um Deus que não podia ser tocado. E agora ele é tocado. Lembremos daquela mulher que escorria aquele sangue dela. E ela disse: se eu pelo menos tocar nele, eu ficarei curada. E ela foi, tocou e ficou curada. Porque Deus não podia ser tocado. Ele passa a ser tocado a partir da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. E no Evangelho de São João hoje, o prólogo, João ele abre o seu Evangelho de forma assim majestosa. Por que ele abre de forma majestosa? Porque ele vai apresentando essa segunda pessoa da Santíssima Trindade. No princípio era a palavra. Eu poderia dizer assim: no princípio era Jesus. E Jesus estava com o Pai, estava com Deus. E Jesus era Deus. E Jesus é Deus. Tem algumas seitas religiosas por aí que vivem dizendo que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Ele é Deus. Aí no princípio estava ela com Deus, ou seja, Jesus estava com o Pai, porque Ele é Deus. E tudo foi feito por ela, por Ele, tudo foi feito. E sem Ele nada se fez de tudo que foi feito. Por meio de Jesus, tudo foi feito. Tudo que nós vemos foi feito por Ele. O visível, que somos nós, como eu falei de manhã, e as coisas que nós vemos ao nosso redor. E as invisíveis, que são os seres celestiais, os anjos, os arcanjos, as potestades. Tudo foi criado por meio dele. E aqui eu queria destacar uma coisa aqui desse prólogo, que eu vejo que é muito importante para nós aqui. O versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não acolheram. Santo Agostinho vai dizer aqui o seguinte: quem eram esses que eram os seus, e os seus não o acolheram? Aí Santo Agostinho diz que foram os judeus. Porque é a partir do judaísmo que tudo que o evangelho ele vai sendo anunciado. É a partir do judaísmo que começa-se a distinguir o que é o pagão daqueles que são os seguidores do Deus único e verdadeiro. Então ele veio para o que era seus, porque já era prometido. Foi prometido durante todo o tempo, mas os seus não o receberam, e os seus não acolheram. Agora veja o versículo 12. Mas a todos que a receberam, ou que o receberam, que é Jesus, mas aqui está dizendo a por causa da palavra, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Você acredita? Você acredita que Jesus é Deus? Você acredita que tudo foi criado por meio dele?
Aí ele está dizendo, todos aqueles então que o acolheram, se tornaram por meio dele filhos de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante o que São João está dizendo. Porque quando Deus, ele cria todas as coisas que ele criou são criaturas de Deus. Você é criatura de Deus. Da mesma forma como o papagaio é, da mesma forma como o elefante é, da mesma forma como a árvore é, tudo é criatura de Deus. Mas a partir do momento em que nós passamos a crer nele, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Mas vejam, filho de Deus, filho do Pai, gerado na eternidade, é só Jesus Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. Só Jesus é filho. Nós somos criaturas. Vocês sabiam disso? Mas vocês acabaram de dizer que vocês são filhos. E agora eu estou dizendo que vocês são criaturas, que nós somos criaturas. Mas ele deu o poder de nós sermos chamados filhos de Deus a partir do momento em que nós passamos a crer nele. Então, aqueles que não creem em Jesus Cristo, eles não são filhos de Deus? São ou não são? Ali uma pessoa falou certo. Não. Quem não crê, não é filho de Deus. E nós nos tornamos filhos, mas filhos adotivos, de São Paulo. E como é que nós nos tornamos filhos de Deus, sabendo que tem outros aí, seres humanos, que não são filhos de Deus? É por causa disso aqui que está aqui na frente. Como é que se chama isso aqui? Aqui é uma pia batismal. Só se torna filho de Deus quem passou pelo batismo. Quem não é batizado não é filho de Deus. Aí nós vamos lá no Evangelho de São João, porque nós estamos no capítulo 1, aí nós vamos lá no capítulo 3. Jesus, ele tem uma conversa com um fariseu chamado Nicodemos, que ele se encontrava à noite com ele. E aí Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Quem não nascer de novo. Aí ele disse assim: mas como nascer de novo? Então nós vamos voltar para a barriga da nossa mãe? Aí Jesus disse para ele: não. Quem não nascer da água e do Espírito, porque no dia do nosso batismo, é ali que acontece, o padre fala: José Augusto, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ali começa um novo batismo, ou um novo nascimento. O primeiro nascimento aconteceu no dia em que a sua mãe deu à luz a você. Aí você nasceu, e eu também, nós nascemos para esse mundo. E aí nós precisamos nascer para Deus e nos tornarmos filho dele. E o nascimento se dá na pia batismal. E aí ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então,
quem não se batiza, quem não é batizado e morre, não se salva. E é triste nós sabermos que em pleno 2025, depois de tantos anos de evangelização, nós encontramos pessoas adultas, crianças e pessoas adultas que ainda não foram batizadas. E aí entra o protestantismo dizendo que a pessoa tem que esperar ficar grande para depois ela decidir. E a Igreja Católica diz não. Logo depois que nasce para essa vida, os pais já devem levar para a pia batismal para se tornar filho de Deus e entrar no céu. Veja como a Igreja Católica é bela. Porque imagina uma pessoa, os pais ficam aí dizendo, né, porque tem católicos com essa mentalidade protestante. Não, só vou batizar o meu filho quando ele crescer. Ah, é? E se ele morrer antes? Se morrer antes, não se salva. A salvação vem por meio da morte de Jesus Cristo, mas ela se concretiza na hora em que nós somos batizados, porque no batismo nós estamos dizendo que eu creio no Filho de Deus, eu creio na Santíssima Trindade. Eu não creio nos deuses pagãos, como eu falei de manhã. Eu creio nesse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ali na pia batismal, nós nos tornamos filhos. Mas é preciso acrescentar mais uma coisa. Filhos adotivos. Filho só Jesus. Diga aí para a pessoa do seu lado, filho só Jesus. Primogênito só Jesus. Nós somos adotados. Então vamos compreender o que significa filhos, que nós somos adotados. Por isso que a árvore não é filha, a Fifi não é filha, viu? Sabe quem é a Fifi? O cachorrinho lá, a cadela, o gatinho. Aproveitem, brinquem, faça tudo com eles agora, porque depois para o céu eles não irão não. Morreu, acabou. Tem gente achando que lá no céu vai ter a Fifi, não vai ter não. Lá no céu só vai ter eu, você, só ser humano. São os seres humanos que vão estar lá. Adotivos por quê? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver um caso. Vocês são casados, vocês aqui? Na igreja, tudo certinho? 20 anos. Então, vamos supor, vocês têm quantos filhos? Ainda não tiveram? Tá ok. Mas vamos supor que do casamento de vocês tiveram 2 filhos, que nasceu das entranhas da sua esposa. Aí vocês dizem assim, vamos adotar uma criança por caridade, porque tem muitas crianças aí que estão nascendo, os pais abandonando, então vamos adotar. Aí vocês chegam, adotam. Essa criança que vocês adotaram, ela não tem direito nenhum de herança da família, porque não é filho. Quem tem direito é o filho. Os filhos têm direito. Mas vocês acabam amando tanto esse outro filho, que não é das entranhas, que você diz assim, vai ter o direito, o mesmo direito que o João e a Maria têm, o André, que é o adotado, vai ter também. Entenderam? Então, as mansões, as casas lá nos Estados Unidos,
tudo, as várias empresas, você se colocar lá no testamento, dizendo o João e a Maria, e o André também vai ter tudo, é tudo deles, porque ele é nosso filho. Foi assim que Deus fez conosco. Jesus é o filho primogênito. E nós não tínhamos direito a nada. Nada. Mas quando o Verbo divino se encarnou, Jesus, e ele morre na cruz, e na cruz ele nos perdoa os nossos pecados. Naquele momento, ele nos reconcilia com o Pai. E naquele momento o Pai, ele diz ao Pai, Pai, eles também vão ter o mesmo direito que eu tenho. O mesmo direito que Jesus tem. Então nós passamos a ter o mesmo direito de ser chamados filhos de Deus. Nós passamos a ter o direito da vida divina. Imagina quando eu morrer e quando você morrer. Nós temos essa graça de saber que um dia, após a nossa morte, nós iremos viver com Deus lá no céu. Nós vamos ser como Deus, embora nós não sejamos, mas nós vamos ser como Deus, com todos os direitos, embora nós sejamos filhos adotivos. Nós somos adotados, porque o único Filho de Deus, mesmo gerado na eternidade, nós não sabemos como é que isso se dá. E não vamos ficar se perguntando, porque a gente nunca vai entender. Mas ele foi gerado pelo Pai. Mas ele sempre existiu e nunca deixou de existir. E aí, todo o direito que Jesus tem, nós passamos a ter também, só por causa do batismo. Quem não é batizado não tem direito a ser filho de Deus. Quem não é batizado não tem direito à vida eterna. Quem não é batizado não tem direito a viver a vida divina. Não tem direito à herança, não tem direito a nada. Quem é batizado aqui, levanta o braço. Nossa! Graças a Deus. Levemos uma vida santa, porque não adianta também nós sermos batizados e vivermos uma vida de pagão. Aí se nós vivemos uma vida de pagão, se nós não cumprimos os mandamentos da lei de Deus, nós vamos continuar sendo filhos de Deus, mas perderemos a herança. É por isso que quem cai em pecado mortal está colocando em perigo a sua salvação. Se morre em pecado mortal, perde todo o direito. Porque o que é o pecado mortal, senão uma revolta e dizer, aonde se diz assim, eu não vou cumprir o que o Senhor quer. É uma desobediência a Deus. E uma vez que é uma desobediência a Deus, morrendo, por não querer obedecê-lo, lugar de filhos que não obedecem a Deus é lá no quinto dos infernos. Era para vocês chorarem, por que estão rindo? Não tem direito, perde o direito por causa do pecado. Quantos são os mandamentos? 10, não é? Aí eu vou repetir aqui, porque a gente tem que ficar repetindo para as pessoas entenderem. Nós temos que cumprir todos os 10 mandamentos. Todos os 10. Para ganhar o céu, tem que ir com os 10 mandamentos em dia. Dez mandamentos. Aí eu não estou cumprindo um. Por causa desse um, eu perco tudo. E é no batismo que nós recebemos esta graça.
Somos lavados do pecado original. Mas as consequências do pecado original continuam. Quais são as consequências do pecado original? A nossa vontade, ela fica enfraquecida. Não tem aquilo que São Paulo diz? O bem que eu desejaria fazer, eu acabo por não fazer. E o mal que eu não deveria fazer, eu acabo... É aquela vontade enfraquecida. Isso é a consequência do pecado original. Por isso que a gente quer... Eu quero dar o perdão para aquela pessoa, mas não vou nada, não vou dar. Não vou perdoar, não. E aí Deus que nos deu, a graça do Espírito, está nos dando a força para irmos lá. Não, eu não vou. Aí eu tenho que ir. Eu tenho que me fortalecer em Jesus Cristo com as virtudes para eu ir lá e dar aquele perdão, porque eu sou filho de Deus e filho de Deus perdoa. Os pagãos talvez não, mas nós temos que dar o perdão, porque sem o perdão, como é que vai entrar no céu sem perdão? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Então significa que se eu não dou o perdão, Ele não me dá. E se eu não dou o perdão, como é que a pessoa vai entrar no céu com ódio no coração, com raiva do outro? Vida perdida, né? Ganhamos tudo aqui na pia batismal e jogamos tudo no lixo que Deus nos deu. Ali na continuação do Evangelho, ele vai dizer que nós não nascemos da carne, nós nascemos de Deus. Se nasce de Deus aonde? Na pia batismal. O que é nascer da carne? Foi minha mãe e meu pai se uniram lá e eu nasci, isso é da carne. Agora, do Espírito é ali, na pia batismal. E nós podemos andar aí, olha, de cabeça erguida, dizendo, eu sou filho de Deus. Está vendo por que nós somos filhos de Deus? Porque as pessoas dizem, eu sou filho de Deus. Está um monte de gente falando filho de Deus por aí, mas como? Até quem não foi batizado está dizendo que é. Mas no Deus deles, não o Deus que se revelou. Então, se você tem filhos por aí, seus filhos que não foram batizados ainda, e você está com essa mentalidade protestante, eu tenho que deixar depois. Olha, vai na paróquia. O ano que vem, no ano que vem, já vai lá na paróquia, para ver como é que se faz para batizar. O ano que vem, porque é amanhã. Não fica deixando para depois, não. Pecado gravíssimo, um pai e uma mãe que não leva o seu filho para a pia batismal, está pecando gravemente, porque não está dando a oportunidade do seu filho se tornar filho de Deus, herdeiro dos céus. Não está dando a oportunidade da Santíssima Trindade habitar, porque naquele momento em que o padre falou, o padre que me batizou, chamava-se Padre Ângelo, foi um anjo. Ele disse, eu te batizo, José Augusto, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nossa, naquele momento a Trindade veio, habitou dentro de mim. Meu Deus do céu. Aí eu passei a ser filho da verdadeira igreja, que é a Igreja Católica. Essa oportunidade nós não podemos perder. Existem santos que a mãe deu à luz de manhã, parto normal, de tarde já estava levando para a igreja para batizar. Eu fico lamentando porque meus pais levaram 5 meses, puxa vida. Nasci em maio, fui ser batizado em setembro, demorou demais. Mas a coisa lá cidade do interior, né?
5 meses em perigo, olha, meu Deus, mas Deus foi misericordioso. Graças a Deus, Ele teve paciência de me esperar, porque já pensou eu morrer? Veio um acidente, alguma coisa, eu morresse sem o batismo? Diga comigo, graças a Deus, eu sou batizado. Graças a Deus. Eu posso dizer, com toda a alegria do meu coração, eu sou filho de Deus. E eu tenho direito à herança eterna. Eu tenho direito ao céu. Eu tenho direito a viver um dia com Deus. Eu tenho direito de contemplar a face de Deus um dia. Porque nesse mundo nós ainda não temos essa capacidade de ver Deus assim face a face. Nós vemos sim Ele na Eucaristia, mas velado. Tanto São Paulo como São João diz que um dia, quando nós formos para lá, nós o veremos como Ele é. Eu sou doido para saber como é a face do Pai, a face do Filho e a face do Espírito Santo. Eu sou doido. Porque uma vez que eu tenho direito, porque eu sou batizado, então... Agora, quem não é, não vai poder dizer isso. Eles podem até dizer, mas não é batizado. E aqui eu termino com uma coisa triste, que eu já falei aqui várias vezes, vou continuar falando. Dizem que quando o Papa Francisco veio na Jornada da Juventude no Rio de Janeiro, diz que um grupo de jovens, para contrariar e contrário ao ensinamento da igreja, eles fizeram o seguinte: eles pegaram como é esse negócio que as mulheres usam no cabelo, para secador de cabelo, e eles faziam uma simulação, colocando o secador para o secador secar a água do batismo que eles receberam, porque eles estavam renunciando ao batismo. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. E vem acontecendo em vários lugares por aí. Muitos são seguidores de Satanás. É uma marca que não sai. Uma vez batizado, é batizado para sempre. Mesmo que eu renuncie, mas eu serei batizado do mesmo jeito. Só que uma vez que eu renuncio, eu estou negando o Pai do céu, estou negando a Santíssima Trindade, estou negando o céu, e eu estou dizendo que eu não quero. E aí, quando a pessoa morre, ela vai para o inferno batizada. Que triste, né? Que horror, como ela falou ali. Eu espero que vocês que estão aqui nunca venham a fazer isso. Os jovens que estão aqui, jamais venham a fazer isso. Ainda mais os nossos jovens que estão indo para as faculdades. Ali um já balançou a cabeça, entendendo o que eu estou dizendo. Porque nas faculdades de hoje há uma doutrinação para levar os jovens a negar Deus. Aí colocam esses filósofos pagãos, que já não é baseado em Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, São João Crisóstomo. Aí pegam esses filósofos de Marx para cima, Nietzsche,
E começam a dizer que Deus não existe, que Deus não existe. Aí aquele jovem que entra naquela faculdade, que foi batizado, que participava do grupo jovem, que participava das coisas da igreja, quando chegam lá, eles começam a doutrinar, e falam. Aí aquele que se diz que eles começam a fazer chacota, eles vão ficando meio que assim, com vergonha, aí vão entrando. Depois de 3 a 6 meses, você pode observar, não vão mais na igreja. Que imagine todo dia ouvindo. Deus não existe. Isso é coisa da igreja católica, Isso é coisa da igreja católica. Esses padres mentirosos. Aí fala da Inquisição, fora do contexto da Inquisição, que a igreja matou muito. Eles vão ficando revoltados. Aí quando chega em casa, eu não quero mais rezar, eu não quero ir mais. Aí pronto, não vai mais à missa, não se confessa mais. Aí começa a entrar num caminho de perdição e não de salvação. Com isso não estou dizendo que não é para estudar, vai estudar. Mas testemunhe lá, seja firme. Você jovem católico, seja firme. Não estou dizendo que vocês vão ficar discutindo com eles lá, não sei como é que vai fazer, mas sejam firmes. Aí se deixa levar facilmente. Aí chega num dia lá, como o Papa Francisco veio, aí chega, coloca água na cabeça, aí o secador, a dizer, teve um que deu um testemunho, tirei um peso das minhas costas, esse negócio de que eu era batizado, que eu era dessa igreja, agora eu estou livre. Burrice. São tão inteligentes, mas são tão burros para as coisas de Deus. Porque não conseguem enxergar. E o batismo nos faz enxergar. Vocês entenderam? Somos filhos de Deus. Diga para a pessoa do seu lado. E isso ninguém vai tirar de mim. Ali aponta para cá, fica em pé aqui vocês, olha. E todo mundo aponta aqui para o batistério que está aqui, ó. Fica em pé vocês aqui, aponta e diz assim, olha, foi ali que eu nasci. Foi no batistério. Foi ali que eu me tornei filho de Deus. E daqui eu não saio. Eu me tornei filho da igreja. E serei fiel até a morte. Porque para nós cristãos, a morte foi vencida. É apenas uma passagem para a vida eterna. Muito obrigado, Jesus, por ter descido do céu e me ter dado a vida eterna. E ter me tornado filho adotivo de Deus. Levanta os braços. Orianda la 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 Marianda la 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 Maria la la Mara la la ma. Iria la la Maria la Mar. E vai agradecendo. Vai cantando em línguas e agradecendo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu pertenço a Deus. E eu quero entrar, Senhor, nós queremos entrar este ano reafirmando que nós somos filhos adotivos, que nós pertencemos ao Senhor, que nós pertencemos a Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu pertenço. Eu não sou criatura, eu sou filho. Nós não somos criaturas, nós somos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo meu batismo, pelo nosso batismo. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos padrinhos que se dispuseram a nos ajudar. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais.
Muito obrigado, Senhor. Eu sou filho. Eu sou filho. Agora só vocês cantando em línguas. Nós vamos parar de cantar no microfone, só vocês. O teclado continue e vamos orando. Isso, agradecendo. Somos filhos adotivos. É o que o Evangelho está dizendo hoje. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas aquele que os recebeu, se tornaram filhos de Deus. Porque eles não nasceram da carne, mas nasceram de Deus. Nascemos de Deus. Isso, mais forte agora. Vamos selar este momento, permitindo que o Espírito Santo dê mais luz, iluminação, mais clarividência, para que nós entendamos isso, que só é batizado, só é filho de Deus quem é batizado, e só os que são batizados é que terão direitos à herança eterna, e nós somos filhos adotivos, porque só Jesus é o Filho primogênito de Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Muito bem. Fale amém para a pessoa do seu lado, mas aquele sorriso assim, sem fazer barulho, mas aquele sorriso assim, amém. Olha só, somos todos filhos. Filhos de Deus. Todos belos, todos lindos, todos nós somos filhos. Muito obrigado.